Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, veja só, uma quantidade enorme de deputados desqualificados intelectualmente ou apenas desprovidos de um bom caráter. Inventaram uma história de pedir o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo fato do presidente ter comentado que as atitudes de Israel contra a Palestina e os palestinos e, fundamentalmente, as 12 mil crianças assassinadas pelo governo de Israel como um genocídio, comparado às mesmas atrocidades feitas pela Alemanha nazista contra os judeus. Ora, onde está escrito aí que está se comparando alguma coisa com o Holocausto? É só se você tem um coração repleto de maldade e que você entende isso, porque o que ele disse, que a dor é a mesma. A dor que os judeus sentiram na Alemanha, pelas atitudes de Hitler que queria exterminá-los, é a mesma dor dos palestinos que são exterminados pelo povo não, mas pelo governo judeu, pelo governo de Israel nesse momento. Até porque você acha que é justo que uma criança de 5 anos, de 1 ano, de 0 ano, morra porque Israel precisa fazer uma passagem de petróleo pelo território da Palestina? Você acha simplesmente que é só extermínio? Tem muita coisa por trás disso. A questão da geopolítica, ela às vezes não alcança a maioria dos vereadores do Brasil, com todo respeito a eles. Eu até gostaria muito que tivéssemos vereadores que estudassem muito, mas é exatamente o contrário. Não sei porquê, mas os vereadores estudam pouco. E aí, um vereador da minha terra, por exemplo, chegou a dizer que o maior pedido de impeachment da história do Brasil, utilizando inclusive a frase de Lula, o que significa dizer que Lula é ídolo para ele, apenas com raiva, mas ídolo, porque Lula que sempre disse, nunca antes na história desse país, não era Lula que falava isso? E fala. E se você é de oposição, você tinha que ser pelo menos mais original no que fala. Eu vou preservar o nome do vereador aqui, porque eu sei que se eu falar o nome dele, vai fazer mais sucesso do que o sucesso que já faz com os seus vídeos pequenos e inócuos. Porém, meus caros e minhas caras, os crimes de responsabilidade que um presidente comete, e se cometer pode ser empichado, nenhum deles se enquadra nessa atitude bestial que esses deputados estão fazendo. Por que eu digo isso? Dizer, por exemplo, que está colocando o Brasil em perigo de guerra com Israel é uma blasfêmia. Observem, meus caros e minhas caras, a distância que existe entre Israel e o Brasil. Logo, como a gente diz no direito, perdeu o objeto. Você já imaginou? Israel vai mandar um monte de navios como se ele fosse essa potência toda? É potente, mas não é assim também para achar que ia fazer o quê com o Brasil? O presidente da República deu uma opinião na qual eu corroboro. Ele diz o quê? É um genocídio na Palestina. Nós precisamos ter uma coisa, gente. Vergonha na cara, brio e humanidade. Por quê? 12 mil crianças palestinas necessariamente têm que ter o mesmo valor de 12 mil crianças norte-americanas, de 12 mil crianças judias e de 12 mil crianças brasileiras em qualquer lugar do mundo. Mas o que se entende? Ora, se morrerem 12 mil crianças negras na periferia do Rio de Janeiro, esses bandidos que fizeram o pedido de impeachment não vão fazer nada, porque eles são favoráveis a esse tipo de atitude. Mas para procurar fazer uma confusão, tentando de todas as formas defender
o ex-presidente Jair Bolsonaro, de saudosa memória, eles tentam de tudo. E aí, deputados que deveriam estar trabalhando para justificar os mais de 40 mil reais que recebem, ficam fazendo palhaçada no Congresso Nacional, inclusive errando até as casas. Porque pedido de impeachment só pode ser dirigido à Câmara dos Deputados, não ao Senado Federal. Bom, mas dito isso, meus caros e minhas caras, o que é bom registrar é que esses homens querem apenas tumultuar. No meio do rol desses bandidos que eu estou falando aqui, porque o cidadão acha que bandido é só o pobre que assalta. Não. E o rico que age por trás? Que tem atitudes que são apenas para prejudicar os outros? São bandidos também. Bandido é quem age fora da lei. E esses aí são bandidos por quê? Porque eles estão agindo fora da lei. A lei não ampara o tal do pedido. E será jogado na lata do lixo, arquivado automaticamente quando chegar à Câmara dos Deputados. Por quê? Porque é inócuo, não resolve nada, faz barulho, mas é inofensivo. Por quê? Porque não tem no seu bojo nada de sustentável. Eu sei que alguns sabem disso, alguns deputados, outros são ignorantes mesmo, não estudam e não sabem. E outra coisa, outros são maldosos. Você tem no meio desse povo todo aí, dessa raça de quinta categoria, você tem assassinos, você tem ladrões, você tem psicopatas, enfim, tudo no meio desses deputados aí. É só você tentar identificar quem. Tem um mesmo que matou 2 pessoas e aleijou outra, e é paladino da moralidade. O outro deu um tiro, não, esse foi um senador, atirou na esposa e disse que a esposa foi que deu tiro nele. Enfim, são pessoas que vivem simplesmente na hipocrisia. Portanto, seus hipócritas, não adianta fazer o barulho. Não tem como prosperar. O Brasil não é uma república de bananas. Vocês que se enganaram pensando que fosse. Bom dia.